Nós viemos aqui para discutir problemas relacionados com a Constituinte. Agora, com relação ao plano cruzado, se ele fosse tão maravilhoso como tem sido dito aqui, nós não teríamos um salário de fome de 804 cruzados, a tal ponto que os trabalhadores dizem que existe um congelamento da miséria. E não teríamos também greves que estão rebentando em todas as regiões do país. As greves pipocas dos operários, as greves dos trabalhadores em chamados serviços essenciais, um governo que se diz defensor da democracia participativa e escreve um artigo a respeito de liberdade, participação e comunidade, e que, de outro lado, procura levantar o chicote contra os professores, negando aos professores um reajustamento salarial condigno. Então, está havendo problemas aqui que são estranhos. Professor. Esse elogio ao plano cruzado... Você me permite, Florestan? Eu permito tudo, só que eu queria acabar, né? Eu acho que esse elogio é extemporâneo. Eu não vim aqui para participar de uma farsa. Eu acho que o plano cruzado foi importante para certos setores do capital e principalmente do grande capital. Criou benefícios para o grande capital, não deu ao Brasil essa posição de dignidade no plano internacional. Nós estamos de chapéu na mão, não conseguimos nada do que pleiteávamos a respeito da negociação da dívida. É preciso ver o que está acontecendo. Ainda hoje a professora Marilena Chauí mostra a discrepância que existe, por exemplo, quando se pensa em salário do operário, qual é a correção que se faz em termos da inflação. E quando se estabelece a elevação do preço da carne, qual é o cálculo da inflação? É um plano que está fazendo, no período de deflação, a mesma coisa que foi feita com a inflação anteriormente. É um meio de concentração da renda. O que deveria ser feito, professor? Ao invés do plano cruzado... Não, eu gosto de ouvir o professor. Ele é meu mestre. Me permita agora ouvir o meu mestre. Professor, o que deveria ser feito para conter a inflação em fevereiro do ano passado, ao invés do plano cruzado? Bem, aí o senhor pede a mim soluções que eu não tenho. Agora, o que eu posso dizer é que se poderia ter recorrido a programas econômicos que não castigassem a população, professor, como o plano cruzado está castigando. Professor, o plano cruzado só teve um benefício, que foi o do congelamento de preços. Só? Mas esses benefícios do congelamento de preços, eles desapareceram, por outro lado, por causa do desabastecimento, por causa do ágio, por causa das filas e por várias outras razões que o senhor conhece tão bem quanto eu. Professor, o senhor me desculpa, professor. Do governo, tinha que não, mas eu como aluno do professor. Eu também aluno. Não, eu queria dizer uma coisa importante. O professor estranhou greves. Eu acho, professor, as greves naturais. Professor, quando nós tivemos reajustes... as greves, eu as greves pipocas têm feito que os trabalhadores tenham tido muito mais salário do que eles tinham. Pois é, e estão sendo todas elas respeitadas. Por quê? Porque o plano cruzado... Não, professor. O plano cruzado estabeleceu um desnível. Não, professor, as de greves tal maneira... são conquistas dos trabalhadores. São, é claro que são. Mas são os trabalhadores que estão... funciona. Quando é uma grande greve, não funciona. Não sei. Professor, o senhor me permita, professor. Fazer uma greve, não aconteceu nada. Não, porque o governo... um piso salarial muito aumentado. Aqueles defensores mais do governo, dá licença de fazer uma pergunta ao Florestan, que eu acho muito importante. Florestan foi meu professor. Mas deixa eu acabar só o raciocínio, porque senão o professor vai ficar achando que eu estou querendo... Eu estou querendo dizer ao professor o seguinte, que não é fácil enfrentar o imperialismo norte-americano, professor. O senhor sabe muito bem, o senhor escreveu muito sobre isso. Mas o governo brasileiro está enfrentando? Está. O Fundo Monetário hoje queria um modelo recessivo para o país, com contenção de tudo, com restrições de todos os níveis. Nós temos um modelo desenvolvimentista que cresce 7 a 8% ao ano. O Fundo Monetário queria, eu vou dividir o Fundo Monetário como a expressão do imperialismo econômico hoje. O Fundo Monetário queria que nós submetêssemos nossas contas ao monitoramento, nós não submetemos nossas contas ao monitoramento. Estamos lá brigando, pela primeira vez, aliados aos países devedores. A primeira vez que o Brasil
se alia países devedores, 24 representando 86, para dizer, de lado a lado, olha, vocês ricos têm que entender o seguinte, nós não podemos sobreviver com essa sangria que está sendo submetida. O senhor ouviu alguma vez isso? Não, espera aí. Uma intervenção agora tem que falar. Eu tenho uma questão que foi aquela questão salarial. Farabolino, um momento, aquela questão salarial é tão importante que eu queria fazer uma pequena discussão com o meu professor. O professor de uma cadeira que eu fiz, infelizmente não pude fazê-la toda, no curso pós-graduação da PUC, a cadeira era exatamente Cuba. E o professor que entende dessa matéria, eu gostaria até de entender tão bem, fui lá fazer o curso exatamente por isso, nos mostrava as dificuldades de Cuba no pós-revolução. Porque pós a Revolução Cubana, depois que foi derrotado por Batista, o aumento imediato de massa salarial. Os salários foram imediatamente aumentados. Qual foi a imediata consequência no país? Filas. Filas de pessoas comprando e racionamento. Por que houve o racionamento em Cuba? Porque o governo não queria dar comida? Não, não é. Por que houve fila? Porque o governo cubano quis filas? Não, não foi. Por que houve, professor Florestan? Foi porque houve um aumento de massa salarial. Sempre que há um aumento de massa salarial e, portanto, um aumento de consumo, a consequência imediata, e aqui é uma sociedade, digamos assim, uma sociedade capitalista, onde os pecuaristas podem esconder boi, pode esconder isso, pode esconder aquilo, né? É pior. Né? Mas em qualquer sociedade, em qualquer aumento de consumo que haja de massa salarial, por pequeno que seja, e houve um aumento pequeno de massa salarial, o Diese constata isso. O Diese constata isso. Os economistas do PT, eu tenho lido isso, na Folha constato isso, em parte devido ao pequeno aumento de média salarial. Em grande parte é o aumento de massa de pessoas que foram reincorporadas ao processo produtivo. Eu suponho que em março, quando a gente for pagar o imposto de renda que não foi retido na fonte, a turma para de comer, não, né? Pode, veja bem, pode até acontecer isso. Eu apenas estou colocando um momento de março. No Brasil, então, o que houve foi um aumento de massa salarial. E esse aumento de massa salarial tem como consequência, como foi em Cuba, até 5 salários mínimos, ninguém paga imposto de renda nesse país. A dificuldade em ter toda a alimentação necessária. Foi necessário o racionamento. O racionamento não foi um ato do governo cubano contra o povo cubano. Não, pelo contrário, foi uma necessidade. Que ainda existe hoje em alguns setores. Posso? Eu queria só dizer uma coisa. Em Cuba houve algo muito importante. Se extinguiu a miséria e a distribuição equitativa era feita de tal maneira que a cada um era possível dar o mínimo para a pessoa sobreviver. E no Brasil nós temos quase... Eu não nego isso, hein? Quase 2/3 da população não nego isso, não. em estado de miséria absoluta ou em estado de miséria relativa. Mas não é essa a discussão que nós estamos tendo. Não é discussão. Não Quer dizer, o Supremo Cruzado... seu exemplo nós estamos discutindo filas. Você citou filas. Você levantou... Você levantou o problema de Cuba. E eu estou dizendo que a questão é diferente. Aqui, o boi está no pasto e a fome está na barriga das pessoas.